Trabalho de Zubeldia é avaliado dentro do São Paulo. Corre risco de demissão, Gabriel? Tem informação aí de bastidor importante pra gente comentar aí sobre essa situação aí do Zubeldia no São Paulo. Vamos falar aí também sobre os jogadores aí do São Paulo punidos. Tem a atualização sobre essa punição aí. Vamos falar sobre o jogo ainda lá contra o Fluminense, que pode ser anulado, que não pode. Tem a atualização pra gente comentar sobre isso e muito mais aí. Belezinha, rapaziada? Vamos lá. Seguinte, rapaziada, ó. Eliminação ontem, porra, dolorida que vai, né, vamos demorar muito pra engolir essa eliminação aí ontem. E olha aí, o confronto entre São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Libertadores registrou a maior arrecadação de 2024, tá? Foram 7.792.000 reais de bilheteria no Morumbi, tá? Então, a maior renda da temporada inteira de 2024 é do São Paulo, do jogo de ontem de São Paulo e Botafogo, tá? A maior renda aí do futebol brasileiro em 2024, tá? A gente comentou com vocês, né, que tinha grande chance de bater o recorde de maior bilheteria do ano e bateu. Tivemos ontem no Morumbi 61.329 pessoas, tá, cara? Mais de 60 mil pessoas tiveram no Morumbi ontem, né? E essa renda aí espetacular que o São Paulo teve, cara, porra, festa absurda, pô, mais de 60 mil pessoas, recorde de bilheteria. A torcida merecia a classificação, né, cara? A torcida merecia ter ido embora pra casa ontem, feliz com a classificação pra semifinal, porque se teve alguém que mereceu ontem, foi a torcida. Se os jogadores do São Paulo erraram um monte de coisa, pô, foram incompetentes, foram, mas a torcida, por tudo, não só ontem, né, mas por tudo que faz nos últimos anos, aí pela festa colossal que fez ontem, mereceu muitas classificações. Se teve alguém que mereceu essa classificação, foi a torcida do São Paulo, mas infelizmente ela não foi possível. Possível ela foi, mas ela acabou que não veio, né? Ontem a gente foi eliminado, acabamos sendo eliminados nos pênaltis, e teve uma questão que o repórter da transmissão ontem falou, né, que acabou que a gente nem comentou com isso aqui, olha só. Segundo o repórter da TV Globo, o goleiro Rafael revelou nos bastidores que o São Paulo tem treinado em média 300 pênaltis por semana, tá? Foi informação que o repórter da Globo trouxe, não vou me lembrar o nome dele agora, segundo ele aí, né, o Rafael que revelou isso aí nos bastidores, que o São Paulo treina 300 pênaltis por semana, tá? E não tá funcionando muito bem não, né? Até porque a gente teve 3 disputas de pênaltis. Palmeiras na Supercopa, ganhamos, né? Ótimo. O São Paulo foi campeão nos pênaltis. Aí teve também a Novo Horizontino, no Paulistão, que a gente foi eliminado, perdemos. E perdemos ontem também no Morumbi. Aí, inclusive, né, das 3, 2 foi no Morumbi e uma foi no Mineirão. Nas 2 no Morumbi, as 2 em casa, com a nossa torcida com o estádio lotado, a gente acabou sendo eliminado aí nos pênaltis, né, cara? Então tá 2-1 aí em pênaltis esse ano, né? São Paulo perdeu 2 e ganhou só uma disputa de pênaltis. Cara, tá complicado essa questão de pênalti aí do São Paulo, tem que melhorar e muito, né? Tem que melhorar e muito. Aí, vamos lá, rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos falar, pô, que assuntozinho chato esse aqui, né, cara? Mas tem que comentar, tá? Tem que fazer informação nova, atualização, tem que ver aqui, tem que comentar que é um assunto insuportável, todo mundo puto por causa da eliminação antes. Aí tem que vir falar de Fluminense e São Paulo ainda. Tá aí, ó. Informação do Globoesporte.com. Auditoria pede vista e STJD adia decisão que pode anular Fluminense e São Paulo. O Tribunal Pleno do STJD adiou nesta quinta-feira a decisão sobre o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense, que foi disputado no dia 1º de setembro, como a gente já tinha comentado com vocês, acho que foi na segunda-feira, que foi marcado o julgamento aí para quinta, que no caso seria hoje, né, aí para saber se teria anulação ou não, mas foi adiado, tá? Foi adiado aí esse pedido, né, o GE bota até aqui, quem não tem, né, definiu a próxima data aí para ter esse julgamento, cara, enfim, foi adiado e é isso, né? Assim, a gente sabe que não vai anular, né? Aí os caras marcam o julgamento, adia, marca logo o julgamento, já fala logo que não vai anular o jogo, que todo mundo sabe que não vai anular o jogo, todo mundo sabe, né? Eu acho que não tem ninguém com expectativa aí e com esperança que possa anular o jogo, não vai anular e, cara, pô, os caras adiam isso aqui, aí arrasta mais isso por mais tempo, é muito chato, né, cara? É muito chato, sinceramente. E eu, pô, nunca tive expectativa de que fosse anular, só queria que o São Paulo se posicionasse aí, reclamasse, cobrasse, mano, fizesse alguma coisa, e porque não pode deixar passar isso em branco,
porque é um erro de direito. Não foi que o árbitro não marcou um pênalti, não foi uma expulsão, não. Foi um erro de direito. O cara não cumpriu a regra do jogo. Né? O jogador pegou a bola com a mão e depois saiu o gol do Fluminense e ele não anulou aí a partida, tá bom? Enfim, vamos avançando agora, rapaz. Falando em julgamento aí e tudo mais, olha aí, informação do André Hernan. Sabino, Rodrigo Nestor e Zé Rafael não serão julgados pela briga no clássico do Allianz Parque. Houve um acordo e os clubes pagarão uma multa. Os jogadores estão livres para atuar pelo Brasileirão, tá? O Sabino tinha pegado 5 jogos, né? E o Nestor tinha pegado 4 jogos de gancho. E o Zé Rafael acho que pegou 4 aí também. E, cara, isso aqui é a coisa mais básica do mundo, pô. Sempre acontece isso aqui. Quando o jogador pega um gancho no SJD, os clubes vão lá, pagam uma multa, né, cara? Ou pagam de outra forma aí, para os jogadores não pegarem gancho. E tá aí. Então, Sabino, Nestor e o Zé Rafael não vão mais ser julgados aí, porque teve aí o pagamento de multas, né? Na verdade, eles já foram julgados, né? Sempre lembrar isso que é importante. Eles foram julgados, né? Aí eles pegaram o gancho, né, de 5 e 4 jogos. Aí depois o São Paulo entrou meio com um efeito suspensivo e conseguiu a liberação deles momentânea. Aí depois vai ter um outro julgamento aí, mas não vai ter mais porque o São Paulo e também o Palmeiras conseguiram um acordo aí para pagar essa multa e os jogadores ficarem livres aí para poder atuar, né? O Zé Rafael pelo Palmeiras e o Sabino e o Rodrigo Nestor pelo São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, vamos avançando aí agora e o bagulho é o seguinte, meu parceiro. Vamos entrar agora aqui informações importantes aí sobre bastidores, porque eliminação na Copa do Brasil pro Galo, eliminação ontem pro Botafogo e evidentemente, isso é até natural, acontece infelizmente, muitos torcedores pedindo fora do meu dia, que tem que ir embora, que foi eliminado do carro dele, que não sei o que, e agora a gente só tem um campeonato brasileiro para poder disputar aí, né? E o André Hernan já trouxe aqui informações importantes de bastidores sobre a situação, né? Como é que é a avaliação do trabalho do Beldia, pode ser demitido, como é que tá a situação dele? Tá aí, ó. Segundo o André Hernan, a diretoria do São Paulo entende que o trabalho do Zubeldia tem pontos positivos e negativos, concordo, e fará uma reavaliação no final da temporada. Até lá, seguirá com o argentino no comando, tá? Primeiro ponto é esse. Tá? A diretoria entende que tem ponto positivo, ponto negativo. Também acho, tá? Eu não acho que ele tem que ser demitido, mas tem críticas para fazer. Acho que contra o Galo ele teve muita parcela na eliminação contra o Atlético Mineiro, né? Ontem, contra o Botafogo, acho que a maior culpa é mais dos jogadores do que do técnico, mesmo ele errando também nas substituições. Tem que fazer as críticas como eu fiz com vocês no vídeo de mais cedo, como eu fiz no pós-jogo aí de ontem, tá? Tem gente que pensa que vai vir um técnico novo, cara, e vai mudar da água pro vinho. Não é assim que acabou, então. O próximo técnico que vir vai errar também, vai acertar, como qualquer outro. Eu acho que ele é um bom técnico, eu gosto do trabalho dele, né? Tem muita coisa que ele tem que melhorar, que ele tem que avaliar, tem que rever aí que acabou custando as eliminações, mas não acho que ele tem que ser demitido aí, não. Olha aí, ó. O que o São Paulo vai fazer daqui pra frente é o seguinte: avaliação jogo a jogo no Campeonato Brasileiro e no final do ano vai fazer uma análise mais ampla do trabalho do treinador. Se houver uma necessidade de fazer uma reformulação de parte do elenco, obviamente olhando o que vai ser o ano que vem, mas eu cravo para vocês. Se o São Paulo perder para o Corinthians, o Zubeldia não vai ser demitido, tá? Essa era uma questão que a gente comentou com vocês, né? Como é que ficaria uma situação, tu toma 3 do Inter em casa no final de semana, tu é eliminado do Botafogo em casa e toma porrada do Corinthians no final de semana. É uma sequência dura, né? E se perder, óbvio, né? A gente tá falando que perdeu, tem que jogar domingo e tudo mais. Então daí, ó, mesmo que perca pro Corinthians, ele não vai ser demitido. A informação que o André Hernan trouxe. Aí eu gostei disso aqui, ó. Se houver uma necessidade de fazer uma reformulação de parte do elenco, pode acontecer pro ano que vem. É uma questão que eu comentei com vocês, né? Vou repetir. Dos 11 jogadores titulares do São Paulo, 8 têm mais de 30 anos. Tem que fazer uma reformulação, tem que rejuvenescer o elenco e não só de mandar o time embora e trazer outro time, não é isso. Tem muitos jogadores no banco que estão pedindo passagem. O William Gomes, não concordei com ele ter saído com 30 minutos de jogo, é um jogador que vai ganhar mais espaço, pode ser titular do São Paulo aí. Acho que o Marcos Antônio tem que ganhar mais oportunidade no time titular do São Paulo, né? Mas depois da péssima atuação do meu campo de São Paulo aí ontem, o Santiago Long, que acabou de chegar, pode ganhar mais oportunidade. Tem jogadores no banco, tem alternativas para isso. Né? O Igor Vinícius tem que começar a ganhar mais oportunidade aí no lugar do Rafinha, que infelizmente não dá mais.
né? Tem o Moreira aí também. Então, a gente vamos passar por um momento agora, rapaz, é que a gente vai passar, não sei se vai porque, né, depende da diretoria, isso não depende da gente, mas precisa passar por reformulação. Tem que rejuvenescer o elenco, tem alguns jogadores que não tem mais condição de jogar e tem que trazer jogadores mais jovens aí, jogadores mais físicos, porque o futebol brasileiro, não só brasileiro, né, o futebol em si hoje é assim, é muito intenso, é muito físico, é muito tático. Tem que ter jogador bom que tem qualidade técnica, mas também que tem força, que são intensos, que consigam, né, cara, por exemplo, jogar contra o Botafogo. O São Paulo fisicamente com o Botafogo, cara, foi muito inferior. O Botafogo fisicamente ganhava mais dividida, ganhava mais segunda bola aí, porque os caras eram bem mais fortes e mais intensos que o São Paulo, porque eles têm um time muito mais jovem que o São Paulo, né? O time do São Paulo é bem mais velho do que o time do Botafogo aí, mas enfim, vamos voltar aqui agora para a questão do Zubeldia, né? A gente acabou entrando no tema aí do elenco, né? Que pode acontecer, como o André falou, uma reformulação pro ano que vem, mas agora o Zubeldia fica e mesmo se perder pro Corinthians, ele continua. A ideia é continuar com ele até o final do ano e fazer uma avaliação no fim da temporada do que foi bom e do que foi ruim. Há uma análise de que o trabalho tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, informação que o André Hernan aí trouxe, tá bom? Vamos lá, eu acho que é o seguinte, eu acho que o trabalho ainda é positivo, só que tem o seguinte, a gente tem que ter consciência de uma coisa. O São Paulo não tinha obrigação de se classificar contra o Botafogo. Como assim, Gabriel? Tá ficando maluco o São Paulo? O São Paulo, ele é 1 trilhão de vezes maior que o Botafogo. Com todo respeito ao mudar o Botafogo, não dá pra comparar São Paulo Futebol Clube com o Botafogo da mesma prateleira. Não dá, em nenhum aspecto. A torcida é muito maior, pô, não dá pra comparar nada. Por história, não dá pra comparar nada, tá? Nada você coloca na mesma prateleira, Botafogo e São Paulo, com todo respeito ao Botafogo, que eu não tô diminuindo esses caras, não. É simplesmente a gente é 300 vezes maior. Ponto. Mas a gente tá falando de agora, de um clube, né, porque é SAF, o Textor botou 60 milhões de euros no Botafogo e o São Paulo gastou 12 milhões de reais em empréstimo. Um clube que gasta 12 milhões de reais em empréstimo, e esses jogadores nem jogaram, né, que foram os que vieram agora no meio do ano, quanto um clube aí, barra Textor, né, que gasta 60 milhões de euros, o que gasta 60 milhões de euros tem a obrigação aí de passar ou, né, ter aí um favoritismo, pelo menos, no confronto. E eles passaram. Não dá pra gente pegar o Zubeldia e falar que ele tem que se demitir porque ele perdeu o Botafogo. O adversário do São Paulo teve muito mais investimento, muito mais jogador que o Zubeldia. Entendeu? Não pode, é muito injusto falar que o Zubeldia tem que ser demitido porque a gente perdeu o Botafogo. Eu acho que contra o Galo ele teve muito mais culpa porque ele errou mais do que no confronto contra o Botafogo. Entendeu? Até porque o Botafogo é bem melhor que o Atlético Mineiro, que a gente acabou sendo eliminado aí também, tá? O São Paulo não tinha obrigação de passar porque ele não investiu pra isso. Pra deixar bem claro, o São Paulo não investiu, tá? Como o Botafogo investiu. Não sei se o Botafogo vai ser campeão, se vai perder. Mas o São Paulo não investiu nem perto que o Botafogo investiu pra ganhar a Libertadores. Primeiro ponto é esse, entendeu? Não dá pra achar que, pô, gastando bem menos, fazendo investimento bem menor que o adversário, que a gente vai chegar todo ano. Ano passado a gente foi campeão da Copa do Brasil. Mas não vai ser todo ano se você não consegue investir, contratar jogadores do mesmo patamar que os outros compram, que o Palmeiras compra, que o Flamengo compra, que o Botafogo compra. Entendeu? A gente vai ganhar uma aqui, vai perder outra aqui, porque a gente não tá no mesmo patamar deles. Não tá. Tá, os caras gastaram 60 milhões de euros na porra da janela. O São Paulo, irmão, fez nem cócegas em relação a isso. Em relação ao valor que eles gastaram. Tá? Então culpar o técnico, sendo que tem muita coisa ainda, questão de gestão. Gabriel, o São Paulo não pode contratar igual o Botafogo, beleza, mas não contratou e não investiu nem perto do que o Botafogo investiu para poder ser campeão das competições, tá? Existem times que gastam, investem, fazem mais do que o São Paulo para poder ser campeão. Sempre vou deixar uma coisa bem clara. A gente fica puto, revoltado, mas tem que pôr os pingos nos is, tem que ter consciência das coisas, entendeu? Tem que ter consciência das coisas, que é sempre importante. Isso daí, tem times que gastam mais, que fazem mais do que o São Paulo para poder ser campeão. E a gente, se quiser ser campeão com regularidade, todo ano ser campeão, disputar o título, tem que começar pelo menos gastar mais e investir mais que o São Paulo investe. Aí tem aquela questão, né? Tem problema financeiro, tem dívida, aí já é outro papo. Aí, bom? Sobre as eliminações, rapaziada, vamos lá. A diretoria do São Paulo avalia que Zubeldia errou nas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas distribuiu a responsabilidade pela queda para o Botafogo do Morumbi, com pênaltis perdidos por Lucas e Caleri, tá? O São Paulo alega aí, né, na avaliação, fala que ele errou contra o Galo e que ele errou contra o Botafogo, mas também tem que distribuir porque teve chance clara e os caras perderam, né? O Zubeldia não fargou não, tá? Olha aí, ó. Nas questões das eliminações, ficou uma crítica interna.
uma avaliação da cúpula São Paulo em relação ao Zubeldia dos jogos contra o Atlético Mineiro. A questão das substituições, tá? Pegou na diretoria aí a questão das não substituições contra o Galo, né? No primeiro jogo talvez substituir aos 45 do segundo tempo, quando o Rato pediu para sair, e na volta foi mexer aos 30 do segundo tempo, né? Lá no jogo dos jogos contra o Atlético Mineiro. Outra coisa que pegou, aquela situação do jogo contra o Inter final de semana, que o Bobadilha e o Lucas perderam uma segunda-feira de treino com todo o elenco por estarem nesse jogo contra o Inter. Também não entendi o Zubeldia ter colocado o Lucas e o Bobadilha para jogar contra o Inter. Também é uma questão aí que pega a diretoria de São Paulo. É uma questão aí que eles avaliam como que foi uma decisão negativa, ruim, né? De botar eles para jogar no domingo contra o Inter, sendo que tinha jogo quarta contra o Botafogo. E a gente comenta isso aqui 1 milhão de vezes, né, cara? Não faz o menor sentido isso daí, né, cara? E um jogo que o São Paulo perdeu ainda, né? Aí outro ponto também que é importante, ó. Porque ele não escalou o time que venceu o Cruzeiro fora de casa? É outra pergunta que a gente também vê aqui e comentou. Por que diabos ele não pegou aquele time que venceu o Cruzeiro e botou o time que ganhou do Cruzeiro para jogar contra o Inter? Por que ele não fez isso, cara? Essa aí também é uma questão, né? Aí, ó, por que não usou a base que jogou contra o Cruzeiro? Por que não repetir a dose? Até para você motivar os jogadores que não estão dando tanta oportunidade. Então, tem algumas situações que é tempo de adaptação, é um técnico jovem que chega agora no futebol brasileiro, num ambiente de pressão do tamanho de um clube que é o São Paulo. O Zubeldia nunca treinou um gigante como o São Paulo. Há esse tempo de maturação do técnico, mas paralelamente existe também uma avaliação de que no final do ano vai ser maior, mais ampla em relação ao trabalho do Zubeldia. Ele é jovem ainda, cara, eu gosto dele, eu acho ele bom técnico, eu gosto de verdade dele, eu acho que ele é bom técnico, acho que ele tem tudo para dar certo no São Paulo aí a longo prazo, mas tem muita coisa aí, eu concordo com essas avaliações da diretoria, né, dele, as não substituições contra o Atlético Mineiro, ele ter botado o Bobadilha e o Lucas para jogar contra o Inter, né? E sendo que tinha um jogo contra o Botafogo na quarta. Por que diabos ele não pegou o time que ganhou do Cruzeiro e botou para jogar contra o Inter? Ninguém entende também, é uma situação. Né? Por que ele não repetiu aí o time que foi muito bem contra o Cruzeiro? Né? E assim, vai ter avaliação aí, né? Ele vai ficar até o final do ano e no final do ano vai ter uma avaliação. Eu acho que é o seguinte... Se classificar o São Paulo para Libertadores, para mim o trabalho é aceitável, ok? Porque para mim é o mínimo do mínimo. Eu acabei de falar, o São Paulo não tinha obrigação de passar, porque teve time que gastou mais e investiu mais para passar com o São Paulo. Para Libertadores, o São Paulo tem obrigação de se classificar, é o mínimo do mínimo. Se a gente acabar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo tiver classificado para a Sul-Americana, aí o trabalho é ruim. Aí sim eu acho que dá precedente para poder demitir o técnico. Né? Porque o mínimo do mínimo que tem que conseguir é a vaga para Libertadores pro ano que vem. Se acabar o ano e tiver vaga para Libertadores, acho que o trabalho é ok, é aceitável. Conseguir o mínimo do mínimo que é a vaga para a próxima Libertadores. Se não conseguir a vaga para Libertadores, para mim o trabalho já é ruim, tá? Já é péssimo aí porque é inadmissível não conseguir uma vaga para Libertadores aí, ainda mais agora, né, que a gente só tem um Brasileirão e o time tá em quinto, né? O time tá em 10º, tem que fazer uma arrancada gigantesca, não, o time tá em quinto. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.